Cruzados leprosos. Como cavaleiros doentes forjaram um exército na Terra Santa. Durante as cruzadas, uma ordem cristã se transformou de cuidar daqueles que sofriam de lepra em Jerusalém para formar um exército de cavaleiros leprosos. Conheça a história dos lazaritas. Na história das cruzadas, várias ordens militares fizeram seus nomes com suas façanhas na Terra Santa. Os cavaleiros templários, os cavaleiros hospitalários e a ordem teutônica, todos se formaram no século XII, nas décadas após a primeira cruzada ter capturado a cidade sagrada de Jerusalém do controle islâmico. Ao lado das ordens mais proeminentes, no entanto, havia um pequeno grupo chamado Ordem de São Lázaro. Embora formado com o único propósito de cuidar dos doentes, no século XIII os lazaritas, adornados em branco com uma cruz verde, estavam entre as fileiras de cavaleiros cruzados. Mas eles não eram lutadores comuns. A maioria deles sofria do temido flagelo da lepra. Os primórdios da Ordem de São Lázaro podem ser encontrados em um hospital de leprosos na Jerusalém do século XII, com o propósito de ajudar e cuidar de peregrinos doentes para a Terra Santa. A lepra parece ter sido particularmente prevalente no Oriente Próximo nos séculos XII e XIII, ao mesmo tempo em que ondas de invasores cristãos desceram sobre a região. Em 1142, Fulk, o rei cristão de Jerusalém, concedeu à Igreja de São Lázaro e ao convento dos doentes, que são chamados Misele, uma propriedade, que fica entre o Monte das Oliveiras e a Cisterna Vermelha, na estrada que leva ao Rio Jordão. Misele pode ser traduzido aproximadamente como pequenos miseráveis, e se refere a mendigos leprosos. A terra concedida a esta igreja estava bem situada, pois ficava em uma encruzilhada importante perto do Jordão, onde aqueles que sofriam de lepra podiam se banhar em suas águas supostamente curativas. Intitulando-se Lazaritas, os monges que cuidavam dos aflitos tiveram sucesso o suficiente para comprar mais terras 2 anos depois e expandir seus ministérios. No século XXI, sabe-se que a lepra, também conhecida como doença de Hansen, é transmitida em humanos pelo Mycobacterium leprae e Mycobacterium lepromatosis, a bactéria da lepra. Os sintomas incluem pele espessada e profundamente sulcada, feridas descoloridas no corpo e dormência nos braços e pernas. Se não for tratada, pode levar a desfiguração facial grave, paralisia e cegueira. As mãos e os dedos tendem a murchar e encurtar. Úlceras que não cicatrizam também podem se desenvolver nas solas dos pés, forçando muitos pacientes a cambalear dolorosamente enquanto andam. Embora a doença em si não seja fatal, complicações decorrentes da infecção podem frequentemente levar à septicemia e à morte. Durante a Idade Média, era frequentemente chamada de morte em vida, pois o sofredor teria aparecido, aos olhos não científicos e antipáticos, um cadáver em movimento. Aqueles que sofriam de lepra eram frequentemente vistos com horror e suspeita por uma população medrosa, especialmente após a peste negra. A imagem clássica do leproso encapuzado, evitado por uma sociedade que presumia que a doença era uma punição divina de Deus, contém muita verdade. No entanto, estudos mais recentes estão redefinindo a percepção de longa data do leproso medieval como um pária eterno. Na época das cruzadas, muitos consideravam o leproso como sofrendo um tipo de purgatório na terra, e então acreditavam que eles ascenderiam direto para o céu após a morte. Aceitando doações da nobreza do reino de Jerusalém, os lazaritas continuaram a crescer e ganharam mais casas de lazar pelos estados cruzados, ou outremer. Peregrinos e penitentes vinham para rezar e cuidar dos leprosos nessas casas. O caso mais espetacular de penitência foi o de um nobre chamado Alberic, que comia as coisas que os leprosos deixavam, beijava cada um deles diariamente depois da missa, lavava e enxugava seus pés, arrumava suas camas e carregava os fracos em seus ombros. Alberic deve ter se sentido como tendo levado uma vida particularmente violenta e ímpia antes de servir na casa do Lazar, considerando que ele se chicoteava implacavelmente e usava uma camisa de pelo de cabra, usada de forma que o pelo áspero arranhasse o usuário.
Ele até pegou a tigela usada para lavar os leprosos e, embora o sangue e a secreção dentro dela o deixassem enjoado, mergulhou seu rosto nela. Durante os primeiros 50 anos de sua existência, os monges da ordem lazarita se preocuparam apenas em cuidar dos doentes. Mas tudo isso mudaria depois que o grande sultão Saladino recapturou Jerusalém para o mundo muçulmano em 1187. Um dos maiores problemas enfrentados pelas forças dos cruzados era a mão de obra. Eles eram quase sempre superados em número pelos exércitos muçulmanos adversários. Para combater essa deficiência, várias ordens assumiram um papel ativo na defesa do Outremer, incluindo os já mencionados Cavaleiros Templários, Cavaleiros Hospitalários e Ordem Teutônica. Essas ordens militares continham alguns dos homens de combate mais altamente treinados e motivados do mundo cristão. Mas quando um cavaleiro contraía a temida doença da lepra, ele geralmente era ordenado a viver separadamente ou encorajado a se reportar a uma casa de lazar. Como a lepra em seus estágios iniciais raramente deixa o sofredor enfermo, os lazaritas começaram a adicionar às suas fileiras homens que eram a elite lutadora dos Estados Cruzados e ainda podiam empunhar uma lâmina. Em 1191, os lazaritas transferiram sua sede para a cidade costeira de Acre e construíram uma fortaleza-hospício chamada L'Église des Chevaliers de Saint-Lazare, ou Casa dos Cavaleiros de São Lázaro. Os papas deram a eles dispensas e isenções fiscais semelhantes às concedidas a outras ordens militares importantes, enquanto seus cavaleiros começaram a combinar deveres militares e médicos. No início, os cavaleiros provavelmente eram todos compostos por leprosos. É definitivamente sabido que Walter de Novo Castro e Reinald de Fleury, dois generais mestres após a militarização da ordem, sofriam da doença. Na batalha, os cavaleiros lazaritas usavam uma cruz verde em um fundo branco. É provável que irmãos com deformidades faciais ou cicatrizes se enrolassem em bandagens brancas. Embora o grupo fosse pequeno em número, eles devem ter sido uma visão aterrorizante, especialmente considerando que seus oponentes podem ter acreditado que no combate corpo a corpo corriam o risco de contrair lepra. O mais famoso sofredor de lepra nos Estados Cruzados foi um dos seus maiores reis, Balduíno IV. Rei de Jerusalém de 1174 a 1185, e é provável que ele tivesse uma associação com os lazaritas. Seu pai, Almaric, deu um aluguel anual de 50 bezantes para a casa do Lazar em Jerusalém, especificamente para o sustento de um leproso. Isso foi em 1171, mais ou menos na época em que ele tomou conhecimento da condição de seu filho. Quando ele ascendeu ao trono aos 13 anos, a lepra de Balduíno já havia causado o murchamento de uma mão. Ele foi, portanto, ensinado a montar a cavalo usando os joelhos. Ele ficou conhecido como o Rei Leproso. Em 1177, Saladino liderou um enorme exército de seus aiúbidas contra os cruzados, e Balduíno elegeu liderar suas forças pessoalmente. Como um cronista colocou, todos se desesperaram com a vida do rei doente, já meio morto, mas ele reuniu sua coragem e cavalgou para encontrar Saladino. Na batalha subsequente de Montizar, Balduíno obteve uma vitória espetacular contra todas as probabilidades, derrotando completamente o exército de Saladino. Isso se deveu em grande parte à liderança ousada de Balduíno, sem mencionar a habilidade com cavalos. No entanto, em 1183, Balduíno estava cego. Havia perdido o uso de ambas as mãos e não conseguia andar sem ajuda. Até sua morte em 1185, ele se forçou a desempenhar funções administrativas. Embora nunca tenha sido um membro oficial da Ordem Lazarita, Balduíno era, em todos os aspectos, um cavaleiro leproso. Apesar dos sucessos ocasionais no campo de batalha, a maré que se opunha às forças cristãs na Terra Santa era imparável, e a posição dos Estados Cruzados tornou-se cada vez mais precária à medida que o século XIII avançava. Na Batalha de La Fourby, em 1244, um exército aliado, composto pelo Reino de Jerusalém, as ordens militares e os aiúbidas separatistas, enfrentou as forças muçulmanas do Egito. Enquanto os egípcios varriam grande parte do inimigo,
Os cavaleiros, incluindo os lazaritas, fizeram uma feroz carga montada, que quase restaurou a situação. Mesmo quando eles pressionaram muito as fileiras egípcias e foram cercados, eles lutaram bravamente até que finalmente foram subjugados. Alguns hospitalários e templários abriram caminho para sair, mas Robert de Nantes, patriarca de Jerusalém, relatou que todos os cavaleiros leprosos da Ordem Lazarita foram miseravelmente mortos pelos inimigos da fé. mais perdas viriam em 1252, quando os reformados lazaritas decidiram, por iniciativa própria, lançar uma chevauchée perto de Ramla. Este foi um ataque rápido visando alvos civis, durante o qual o gado seria apreendido e as plantações queimadas em um esforço para espalhar o terror. No final, as coisas não correram tão bem para os lazaritas, como recordou um cavaleiro francês chamado de Joinville. Depois que o mestre de São Lázaro recolheu os seus despojos, os sarracenos atacaram-no e derrotaram-no tão completamente que de todos os homens que tinha na sua companhia, não mais do que 4 escaparam. As derrotas em La Forbie e o ataque de Ramla paralisaram a já pequena ordem lazarita. Para substituir suas perdas, tornou-se necessário aceitar cavaleiros saudáveis nas fileiras. Para aqueles homens, isso foi visto como um ato de extrema piedade e fé em Deus, pois eles corriam o risco de contrair lepra. Em 1255, o Papa Alexandre IV descreveu a ordem como um convento de cavaleiros ativos e outros, tanto saudáveis quanto leprosos, com o propósito de expulsar os inimigos do nome cristão. E em 1260, tornou-se política oficial que um irmão templário leproso fosse transferido para os lazaritas. No entanto, apesar de sua coragem, frequentemente suicida, o pequeno grupo de cavaleiros lazaritas não tinha esperança de manter os estados cruzados. As coisas chegaram ao auge no cerco de Acre. Em abril de 1291, um grande exército muçulmano do sultanato mameluco no Egito cercou Acre. Para muitos, a queda da cidade era inevitável, levando mulheres e crianças a evacuarem pelo mar, mas a maioria dos homens combatentes ficou, incluindo os cavaleiros de São Lázaro. A essa altura, a ordem estava tão reduzida que só conseguiu reunir cerca de 25 cavaleiros para a defesa, com algum apoio de soldados com armas mais leves. Apertando o cerco, os mamelucos trouxeram máquinas de cerco para atacar as muralhas. A noite de 15 para 16 de abril, viu uma incursão liderada pelos templários, que provavelmente incluía irmãos lazaritas. Embora sem sucesso em queimar as máquinas de cerco, eles enfrentaram mais de 1000 mamelucos e trouxeram para casa troféus valiosos. No entanto, nada conseguiu impedir a queda da cidade. Em 18 de maio, os mamelucos atacaram toda a extensão do muro. Templários e os lazaritas restantes receberam a responsabilidade de defender o muro de Montmuzar. Isso constituiu o pior cenário, uma seção longa com um número reduzido de torres de defesa, construídas de forma reta, o que significava que faltavam oportunidades para arqueiros e homens de besta fornecerem fogo de cobertura. Quando a torre amaldiçoada caiu do outro lado da cidade, os templários lutaram para retomá-la, deixando os lazaritas para guardar o muro. Os mamelucos pressionaram Montmuzar novamente com os lazaritas espalhados demais. Todos os irmãos militares da ordem lutaram até a morte. A queda de Acre representou o fim da presença dos cruzados no Oriente Próximo. Enquanto a causa lazarita na Terra Santa entrava em colapso, a ordem crescia na Europa. Durante o período cruzado, eles construíram uma rede de casas lazaritas centradas no castelo de Boigny, perto de Orleans, em França, e os monges lazaritas continuaram a cuidar dos aflitos. Os séculos seguintes veriam a ordem sobreviver ao desfavor papal, revoluções políticas e 2 guerras mundiais. Hoje, a moderna Ordem de São Lázaro ostenta 4.500 membros em 5 continentes e ainda mantém sua missão original de cuidar dos doentes, com foco especial em 1 a 2 milhões de pessoas que ainda sofrem de lepra.